Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se afatigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos quem quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que o deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E todos que lhe tocavam saravam. Amém. Meus queridos, todos nós conhecemos a história do Titanic. Quando a riqueza, a pomposidade, a suntuosidade, a tecnologia, tudo mais levou aos fabricantes a ideia de que nem Deus podia afundar, e todos nós conhecemos a história do seu naufrágio. Eu transitei num trecho entre a cidade de Macapá e uma outra região chamada Laranjal do Jari, ou Monte Dourado. São duas regiões vizinhas separadas apenas por um rio. E ali, naquele trecho, onde trafeguei muitas vezes, no mesmo barco, quando eu não estava, ali, altas horas da madrugada, esse barco veio a naufragar, a afundar, e mais de 300 pessoas morreram nesse naufrágio. O maior naufrágio, bem maior do que Batomuxi, qualquer um outro naufrágio que possa ter acontecido no nosso país, no Brasil. As pessoas ali, muitas não foram reconhecidas e a grande maioria foi enterrada em valas, uma tristeza muito grande. Isso está na internet, é só falar, descrever lá, Barco Novo Amapá,
vai sair toda a história, existe um livro sobre isso. Meus queridos, quando eu penso nesse contexto, eu imagino isso. Parece que há uma briga, uma disputa, há uma espécie de uma guerra entre três personagens para se saber quem é o maior. Primeiro levanta o homem e diz: olha, eu vou fazer uma embarcação e vai ser tão perfeita que nem Deus vai afundar, ela nunca vai afundar. Tal é a sua perfeição, os detalhes do seu funcionamento, não vai afundar, é impossível afundar. Aí levanta a natureza e diz: você, homem, pode até muita coisa, tem poder até para muita coisa, tem muita sabedoria, muita inteligência, mas você não é tão forte assim, tão poderoso assim. Eu quero dizer para você que você não é nada. Você não é nada. Eu vou reduzir você, o seu poder, a sua inteligência, a sua riqueza. Eu vou reduzir tudo isso a nada. Eu vou jogar por terra tudo que você possa imaginar que é impossível ir por terra. Eu vou afundar esse barco. E aí a natureza se levanta e faz isso. Nesse texto foi isso que aconteceu. A natureza se levantou e desafiou o poder do homem, a sabedoria do homem, a capacidade do homem. E disse: eu vou provar para você que não é bem assim como você está pensando, que você vai conseguir construir uma embarcação de toneladas de peso e vai colocar sobre as águas e não vai acontecer nada, não vai afundar. Eu vou provar para você que você não é nada. E aí, então, a natureza veio e ameaçou o homem. E aí que entra o terceiro personagem, que é Jesus, e diz: ó homem, você não é nada. Ó natureza, você também não é nada. O homem, com a sua sabedoria, está prestes a ser completamente decepcionado consigo mesmo. E ó natureza, também você não é nada. E Jesus então vai, repreende o vento e o mar, tudo se acalma. E ele então é como se dissesse: você, homem, não é nada, você, natureza, não é nada. Eu fiz você, ó homem, eu fiz você, ó natureza. Eu mando em vocês dois, eu sou maior do que vocês. E aí tudo se acalma, tudo se tranquiliza. Queridos, vamos refletir um pouco nesse texto aqui e pensar um pouquinho na situação desses discípulos, desses homens aqui em alto mar, tarde da noite, pela madrugada. Qual era o problema, queridos? Qual era o problema nesse episódio? Qual era o problema? Essa é a grande questão e essa é a grande pergunta que muitos de nós fazemos quando a tempestade chega. Onde está o problema? Está num defeito no barco? É um defeito que apareceu? É um defeito de fabricação? O problema seria a nossa inexperiência na arte do remo, na arte de remar. Porque quem não sabe remar, queridos, como eu que tive experiências assim, à medida que você vai fazer assim, ao invés do barco
seguir, ele começa a rodar. O problema somos nós, no domínio que nós temos na arte de remar. O problema é que há uma chamada maresia nesse contexto aqui geográfico, onde o barco está nesse momento. Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Eu repito, queridos, porque isso é de grande importância. O que é que está acontecendo? Há um problema na minha vida, há um problema na minha família, há um problema de saúde, há um problema financeiro, há um problema de relacionamento em casa, há uma tempestade, não passa, é um dia, é uma semana, é um mês, é um ano, não passa. Qual é o problema? Eu digo, queridos, às vezes nós podemos detectar um problema pessoal, que pode estar em mim, que pode estar no meu marido, que pode estar no meu filho, que pode estar na saúde, que pode estar nas finanças. É possível que eu possa pontuar um problema gerador, causador da tempestade, mas às vezes não. Às vezes está tudo em ordem, estou fazendo tudo certinho, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu não tenho estado em pecado, em rebeldia, eu tenho buscado a Deus, eu tenho procurado me pautar pelos princípios da palavra de Deus, eu olho por todos os lados, está tudo em ordem. Qual é o problema? Às vezes, queridos, o problema é apenas está tudo em ordem, mas o problema é que simplesmente, nesse momento, o vento está contrário. Era o que estava acontecendo com os discípulos em alto mar. O vento estava ao contrário. O vento soprava ao contrário. E por isso a viagem estava ameaçada. Por isso eles não avançavam. Por isso eles não prosseguiam. Por isso não prosperavam no intento deles. Por isso rodavam. Por isso eram ameaçados de afundarem, de naufragarem, de afogar todo mundo, morrer todo mundo. Por isso, porque o vento era contrário. Às vezes na nossa vida é apenas isso, por permissão de Deus e com um propósito maior, talvez de um testemunho muito mais forte amanhã. Nós temos de enfrentar a turbulência do mar, porque simplesmente o vento é contrário. Nós temos de enfrentar a turbulência da vida, contudo, parece que conspirando contra nós, para que o testemunho seja mais forte depois, para que o testemunho seja maior depois, para que o testemunho seja mais eficaz na vida das pessoas que ouvirem depois. Repito, queridos, sua vida está em ordem, está tudo certinho,
e como está o vento, como ele está soprando, favorável ou ao contrário. Às vezes, o problema é simplesmente esse: o vento está soprando ao contrário. Você é candidato a isso, a uma situação, a uma circunstância dessa. Eu sou candidato a uma circunstância dessa. Olho para dentro de mim, meu Deus, eu não percebo que estou em pecado contra ninguém, não estou brigado com ninguém, não estou com raiva de ninguém, não estou precisando liberar perdão pontual a ninguém. Minha vida de devocional, de reflexão bíblica, de oração, está tudo em ordem. Meu ministério está tudo em ordem, mas o vento está ao contrário. E Deus permitiu isso porque Ele pode ter um propósito maior lá na frente. E por isso eu preciso ter paciência, tolerância, fé, perseverança, porque vou vencer. Porque vou vencer. Em Cristo Jesus irei vencer. Segunda lição, queridos, que nós tiramos desse texto é que Jesus, Ele se revela como soberano sobre todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Primeiro, Jesus está acima da lei da gravidade. Ele andou por cima das águas e não afundou. Todo mundo que intenta andar por cima das águas vai se afundar, porque não tem poder sobre a lei da gravidade. Jesus andou por cima das águas, não se afundou, porque Ele está acima da lei da gravidade. Nada o puxou para baixo, nada. Nada, a lei da gravidade não o atraiu, não o arrastou para baixo, para afogá-lo, porque ele está acima disso. Mas às vezes, conosco não é assim, e às vezes conosco não é assim, por causa da nossa distração, como filhos de Deus, como servos de Deus, como crentes em Deus, como alguém que crê em Deus. Existem algumas coisas que poderiam estar no lugar da lei da gravidade, nos atraindo para baixo. Um problema com o filho nos atrai para baixo, nos deprime, é nos atraindo para baixo. Um problema com o cônjuge, marido, esposa, nos atrai para baixo. Um problema de saúde nos atrai para baixo. Um problema financeiro nos atrai para baixo. O nada nos atrai para baixo. Mas você está triste, está abatido, está com um semblante descaído. Parece que existe um problema almático, mas o que é que está acontecendo? Nada, apenas amanheci assim, apenas estou assim, está tudo em ordem comigo, mas eu estou para baixo, tem uma lei da gravidade me atraindo para baixo, me deprimindo. Está tudo certo, mas eu estou deprê, eu estou para baixo. Você não é melhor do que o salmista Davi, nem eu, nenhum de nós.
O salmista Davi teve uma grande experiência assim. Estava tudo em ordem com ele, mas ele estava deprê, ele estava para baixo, ele estava sendo atraído pela lei da gravidade, alguma coisa estava puxando para baixo, e ele briga com a sua própria alma e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Você não tem motivo para estar abatido, está tudo em ordem. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, não se desespere, espera em Deus. Havia uma briga entre a consciência do salmista e a realidade da sua alma. A consciência dele é que ele era um crente em Deus, que ele acreditava em Deus, que ele tinha um Deus, El Shaddai, um Deus todo-poderoso, mas a alma dele gratuitamente estava indo só para baixo. E aí ele se volta, como se olhasse no próprio espelho e brigasse consigo mesmo: você não tem motivo para estar assim. Porque estás abatido, minha alma? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Se a alma do salmista, se as lágrimas do salmista serviam de mantimento para ele de dia e de noite, se ele se alimentava de lágrimas de dia e de noite, significa que ele não dormia nem de dia nem de noite. E as pessoas jogando na cara dele: onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você não é crente? Você não diz que é evangélico, que é cristão, que crê em Deus? Cadê o teu Deus? Agora, por causa de um probleminha e por causa de nada, você quer pular de um prédio abaixo, quer desistir da vida, quer se desesperar? Cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Então, meus queridos, Jesus revelou a sua soberania dominando a lei da gravidade. Só que esse mesmo Jesus que andou por sobre as águas e nada o afundou, é o mesmo Jesus que está no barco da sua vida, no mar da sua vida e da minha vida também. Mas Jesus, queridos, revelou a sua soberania quando ele exerceu domínio sobre o cosmos inteiro. Ele simplesmente repreendeu o vento e o mar e tudo obedeceu. Agora, eu sei, você também sabe, você olha no mar, você não vê uma orelha de alpargatas lá, um ouvido desse tamanho. Você olha para o vento, você não vê a orelha lá no vento, um ouvido lá no vento, mesmo porque você não enxerga nem o vento. Mas só que quando Jesus fala, a água cria ouvidos, o vento cria ouvidos, ouve e não obedece, e não apenas ouve, como também obedece. E Jesus diz: acalma-te, acalma-te. Qual é o vento, a tempestade que está soprando na sua vida, meu querido? Jesus está próximo e Ele tem poder, Ele é soberano sobre o cosmos, sobre essa tempestade, sobre o vento, sobre as águas revoltas. É só Ele dar uma palavra de ordem,
tudo se acalma. Tudo se acalma. Sempre, queridos, que eu ando nessa direção, eu me lembro de uma experiência muito forte que eu tive uns anos atrás, quando num culto bem pequeno, semanal, tinha uma irmãzinha de fora ministrando, e eu estava num dos bancos da frente. Ela olhou assim em mim, parou o olhar e disse: meu Deus, está preparado, pastor? Não sei nem de que se trata. Deus revelando para ela a fúria, a tempestade que estava vindo sobre mim. Naquele tempo, queridos, eu descobri um câncer de pele, o pior que existe, o melanoma, que já havia matado uma colega, uma ex-ovelha lá no norte. Eu bati 4 carros em 4 carros, tive a despesa de todos eles. Comprei um apartamento, perdi esse apartamento. Foram muitas tribulações e por muito tempo. Eu me lembro aqui perto desse viaduto aqui, que da entrada eu parquei aqui na IPTG. Eu fui frear o carro. Quando freiei, o carro simplesmente saiu da faixa, pulou para a esquerda. Eu bati no outro carro, novinho. Subindo lá da Samambaia para as QNLs. Vou andando, um carro na frente, na minha frente. Coisa assim, parece que de graça. Tribulação grande demais. Mas essas tempestades, queridos, chega um momento, você olha por todos os lados, você não vê saída, você não vê escapatória, mas quando chega alguém e dá uma palavra de ordem para o cosmos, para o vento e o mar, para a tempestade da vida, dá uma palavra de ordem, tudo se acalma, tudo tranquiliza. E você fica aí perplexo. Como foi que eu saí dessa? Não sei. Foi apenas uma palavra de ordem de Deus, de Jesus. Pronto. Foi o que aconteceu com os discípulos aqui, na proximidade de Jesus. E Jesus, nesse aspecto, revela a sua soberania sobre o cosmos. Depois, queridos, ele revela também a sua soberania em relação ao espaço. Porque não obstante a toda essa circunstância adversa, toda essa inadequação, Jesus conquista o outro lado, conquista o espaço. Ele chegou do outro lado. Ele chegou do outro lado. Quantos de nós, queridos, às vezes achamos que não vamos conseguir chegar lá? Quantos de nós? Não vou conseguir. Eu não vou conseguir levar esse trabalho. Não vou conseguir levar esse meu filho. Não vou conseguir levar esse casamento. Não vou conseguir levar esse ministério. Está muito pesado. Não vou conseguir levar essa vida. Não vou conseguir. Está pesado demais. Está pesado demais. Não vou conseguir chegar do outro lado. Aquele que sai do mundo do vício, das drogas, é uma guerra tão grande, uma luta tão grande. Pastor Márcio é um desses que, para quem não sabe,
ele veio para cá vindo de uma casa de recuperação. Nossa, começou essa obra aqui, aprendeu aqui, construiu desde o início. E ele veio trabalhar aqui sem ganhar um centavo, mesmo porque era proibido receber, porque ele estava em fase de terapia ocupacional. Não podia receber dinheiro, porque estava no processo de recuperação. Aprendendo, mas não estava liberto ainda. E no testemunho dele ele conta que rodava por aqui, e a guerra era muito grande. Sentia cheiro do cigarro, do álcool, das porcarias todas. A guerra é muito grande. Não vou conseguir chegar do outro lado, não vou conseguir vencer. Mas com Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, que conquista os espaços, nós conseguiremos chegar lá. Sozinhos não, mas com Ele sim. Jesus chegou com os discípulos do outro lado. Outro momento, queridos, dentro desse contexto, em que Jesus revelou a sua superioridade, a sua soberania, foi quando de todos os lados traziam enfermos de toda espécie de enfermidades físicas e espirituais. E segundo o texto que nós lemos, todos, de todas as enfermidades, eram curados. Quando nós oramos, queridos, quando nós estamos aqui à frente, com os intercessores, com os pastores, orando por situações complexas, nós oramos, sabe por quê? Nós oramos porque o Jesus, que curou todos de todas as enfermidades, é exatamente o mesmo que está aqui hoje. É por isso que nós oramos e nós cremos nele. E ele não diminuiu o seu poder, ele não perdeu o seu poder, ele não perdeu a sua superioridade sobre todas as coisas, a sua soberania sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele não mudou, não há sombra de variação, de mudança em Jesus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. O que ele pode e ele poderá, porque ele é eterno. No final nós estaremos orando por enfermidades, crendo que esse Jesus, repito pela segunda vez, completando a terceira vez que vou dizer, Jesus curou todos de todas as enfermidades. Quarta lição que nós tiramos aqui, queridos, é que Jesus revelou a sua divindade. A sua divindade. Porque quando ele estava chegando por sobre as águas, ser humano sem autorização de Jesus, do Espírito de Deus, não anda sobre as águas, mas ele podia andar porque ele era divino. E ele causou um impacto, um medo, um temor, um terror na vida dos discípulos, ao ponto deles pensarem que era um fantasma. Porque também, queridos, observe o contexto, era a quarta vigília da noite. Isso significa que era 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada, queridos, em alto mar. É o horário
do sono mais pesado. Era escuridão. E eram os ventos contrários. E era um mar revolto. Olha a conjuntura. Nessa conjuntura aparece um vulto sobre as águas. Humanamente falando, queridos, era impossível não ter medo e não ter a impressão que os discípulos tiveram de um fantasma, ou seja, algo que vai piorar ainda mais a situação. E aí o que Jesus diz? Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Diga comigo, queridos, bem alto. Não fiquem com medo. Aí, é assim mesmo que eu quero, bem alto. Não fiquem com medo. Não é um fantasma. Sou eu. Sou eu. Não fiquem com medo, sou eu. Interessante, queridos, que no grego, sou eu, vem o contrário. Eu sou. Ego em mim, eu sou. Não é um fantasma que está chegando para vocês. Eu sou, sou eu. Mas, meus queridos, sou eu quem? Sou eu, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Sou eu, o Emanuel, Deus com vocês. Não tem mais. Sou eu, o caminho. Vocês não ficarão perdidos. Sou eu, a verdade. Vocês não ficarão na mentira da vida. Sou eu, a luz. Vocês não ficarão nessas trevas onde vocês estão. Eu iluminarei. Sou eu, não tem mais. Sou eu o pão, vocês não ficarão com fome. Sou eu a água, vocês não ficarão com sede. Sou eu, sou eu, sou eu, não tem mais. Não sou um fantasma, eu sou. Sou eu. Sou eu sou, está com vocês. Deus, o que eu vou dizer para os egípcios lá no Egito? O que eu vou dizer? Moisés perguntando para Deus. Eles não vão acreditar em mim, eu sou gago, como é que eu vou tirar aquele povo de lá? O que eu vou dizer para eles? Diga para eles que eu sou, enviou você, eu sou. Sou eu, o El Shaddai, que pode absolutamente todas as coisas. Sou eu que, com 5 pães e 2 peixinhos,
alimentei uma multidão de umas 15 a 20 mil pessoas, porque só de homens eram 5 mil. Sou eu que estou com vocês. É alguém que não tem limite de poder. Sou eu. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Jesus é maior. Diga comigo, Jesus é maior. Agora você vai pensar nessa coisa difícil, grande, muito grande, que você diz, eu não dou conta de resolver. Já pensou? Então diga agora, Jesus é maior. E é nesse sentido que nós vamos estar orando agora. Quero convidar todos os intercessores. Nós não vamos chamar ninguém à frente hoje, mas nós vamos estar levantando as nossas mãos aqui e vamos estar intercedendo pelo seu pedido que você está colocando diante do Senhor. Jesus é maior do que todo esse problema aí. Pode até não ser o seu problema pessoal, mas é de alguém que você conhece e ama muito, da parentela, da vizinhança, do trabalho, da igreja, seja de onde for. Nós vamos estar levantando esse clamor agora, no nome de Jesus. Jesus é maior. Toda a igreja orando, mas vamos levantar as nossas mãos aqui. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, agora a favor desses pedidos que estão sendo apresentados ao Senhor nesse momento, juntamente com todos os demais intercessores e pastores, toda a igreja, Pai, nesse momento. Nós intercedemos, nós não sabemos quais foram os pedidos colocados diante do Senhor, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor é maior do que todas essas coisas. Nós oramos, nós intercedemos, crendo nesse mesmo Jesus, no mesmo poder dele, como ele tinha nos tempos de Jesus, nos tempos dos discípulos dele. Em alto mar revelou a sua soberania. Em nome de Jesus, oramos porque cremos, por isso veremos, em nome de Jesus. Aleluia! Eu tomo posse da bênção em nome de Jesus. Aleluia! Aplaudo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.